Olá, olá, seja muito bem-vindo. Chegamos então ao dia 7, se eu não me engano, né? Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, 7. Dia 7 da quaresma, chegamos. Gente, estamos indo, né? Eu tô recebendo vários relatos de vocês, eu quero agradecer que vocês estão gostando, aproveitando e se curando com tudo isso. Os 7 dias no topo da montanha eu recebi vários depoimentos de cura. E agora com a quaresma também, todo dia lá no grupo a gente vê isso. Todo dia a gente vê. Tem pessoas me mandando no direct. Então eu agradeço muito, tá? Oi, Gabi, acordou? Pra Gabi deve ser umas 3 da manhã lá. E ela acorda só pra estar aqui com a gente. Ela mora lá nos Estados Unidos, gente, a minha amiga. Olha, de novo, eu queria fazer aquela a lição da crueldade. E de novo, o meu livro se vira sozinho, então eu vou usar o que ele se virou sozinho, né? E o curso de amor começou a se abrir também, tá, gente? Como que eles se abrem? Eu mexo na mesa, mexo em alguma coisa, quando eu vou lá olhar, ele tá aberto, tá? Ó. Então, o curso de amor começou a se abrir também, a gente vai começar a usar ele. Em falar nisso, eu comprei, gente, todos os evangelhos apócrifos. Fiquei de buscar sexta-feira e não fui. Eu não sei se eles me mandaram mensagem, me ligaram, eu não fui. Eu vou buscar ele hoje e a partir dessa semana, mais pro final de semana, eu vou trabalhar um pouco desses evangelhos para vocês, que é as palavras de Jesus. O que são os evangelhos apócrifos? Quando ele voltou para falar, para estar com os apóstolos, tá? Então são essas palavras que a gente vai ver. Eu vou pegar um café, peraí. Foi por um momento que ele não foi. Vou ter cuidado pra não encostar lá atrás, senão vou amassar todo o meu blazer. Amores da minha vida, então, como é que vocês têm passado? Gente, eu tenho recebido tanta coisa da divindade. Tô fazendo outro curso que eu falei pra vocês, que eu já faço isso de forma natural, tá? Mas existe metodologia pra fazer. Pra quem não conhece, leitura de campo vibratório. Que você consegue ver o que está acontecendo no campo da pessoa em cada pilar. Pilar amoroso, profissional, dinheiro, né? E recebe as orientações ali do eu superior da pessoa pela leitura do campo vibratório, tá? Então, existe uma metodologia para isso, eu tô fazendo uma formação para isso também. E porque eu já faço de forma intuitiva, né? Tem uma palestra do professor Eli Couto, vão assistir todas, eu espero que vocês assistam e assistam novamente, porque depois que tem alta. Ó, por exemplo, assim, eu tô lendo essas lições com vocês de um curso em milagres. Bom dia, meu personal preferido. Não voltei a malhar. Ave Maria. Bom dia, Ali, tudo bem? Estou esperando a sua folga nos treinos. Ai, eu vou me organizar. Eu juro que esse ano eu vou malhar, gente. Vou fazer dieta. Meu nutricionista me deu uma dieta muito boa de 2 meses para eu realizar o que eu quero, né? E se eu voltar a treinar, eu faço isso rapidinho em 2 meses. Mas, né? Calma. Tô me organizando aqui. Muita coisa para organizar mesmo. Aí depois, aí já fica tudo alinhado. Eu gosto de fazer isso, sabe? Desde novinha, tinha 17 anos, quando comecei a trabalhar em imobiliária, né? Eu acho que eu sobrevivi tanto tempo no mercado imobiliário porque justamente por causa dessa minha organização. Apesar de eu parecer muito desorganizada, eu sou geminiana e pareço muito desorganizada, eu sou muito organizada. Tanto é que quando eu vendi o imobiliário, o Remídio nunca me ligou uma vez para pedir onde que estava um documento. Eu expliquei para ele uma vez onde estavam os documentos, os contatos, tudo. Nunca me ligou pedindo, cadê o documento tal, cadê a promissória de não sei quem, que naquela época o pessoal pagava em promissória. Então eles faziam parcelas, né? E eu ficava com as promissórias na imobiliária e eles vinham pagar.
Então, ele nunca precisou me pedir cadê o contrato tal, cadê a promissória tal, nada. Tudo muito organizadinho. E eu sempre fui assim com a minha vida, olha. Por exemplo, quando eu comecei a fazer faculdade, eu trabalhava em imobiliária, eu ainda era secretária da imobiliária, eu planejava de 6 em 6 meses a minha vida. E aí eu pensava assim, ó, o que, para mim, eu estarei feliz se em 6 meses estiver cumprido em todos os ramos da minha vida. Aí eu fazia minha meta assim, entende? Gente, a gente faz meta de forma louca, né? O pessoal inicia o ano, como a gente tá iniciando o ano, então provavelmente para falar de meta para vocês aqui. Só que a gente faz meta assim, ai, eu sonho em tal coisa, isso não é meta. Ou, ai, eu sei que eu faço tal coisa, também não é meta. Meta é assim, ó, se eu terminar o ano com esses objetivos aqui cumpridos, na área financeira, na área amorosa, na área profissional, para quem estuda na área educacional, vamos dizer assim. Se eu finalizar o ano com isso aqui cumprido, meu ano valeu a pena. E foi assim que eu fiz. Com menos dinheiro, muitas vezes, do que ganhava minha irmã, por exemplo, eu consegui comprar o meu carro, o meu primeiro apartamento, meu carro zero, né? Comprei um carro usado, depois eu comprei um carro zero. E eu consegui fazer as minhas coisas assim com a meta, a faculdade. Eu ganhava pouco e eu conseguia pagar a faculdade. Como que eu conseguia fazer isso? Eu fazia assim, ó. 6 meses, né? Minhas metas eram para 6 meses e 1 ano. Eu fazia 2 metas. Eu botava a meta maior, que era ser doutora antes dos 30. E aí eu colocava outras metas menores. Então, quais eram as metas menores? Se eu terminar esse semestre com 3 disciplinas concluídas, né? Eu ganhava para pagar 3, não ganhava para pagar mais de 3. Mas às vezes eu conseguia fazer 4, às vezes eu conseguia fazer 5, que eu fazia no vespertino, né? Se eu terminar esse ano com 3 disciplinas, esse semestre, com 3 disciplinas concluídas, malhar 3 vezes por semana, que aí as outras 2 vezes por semana de noite eu malhava e malhava no sábado, então malhava 3 vezes por semana. E consegui fazer tal coisa. No começo era assim, minhas metas. Aí depois de 1 ano, aí eu comecei no 2º ano a fazer o curso de corretora, era todas as noites, por 1 ano e meio ou 2 anos, não lembro. Curso de corretora de imóveis, todas as noites, das 7 às 10h30. Então, não tinha como fazer outra coisa de noite. Então, para aquele ano, então, eu programei fazer o curso de corretora de imóveis e pelo menos umas 3 ou 4 disciplinas na faculdade. Eu nunca tranquei meu curso na faculdade, eu sempre fiz. Aí eu conversava com o Perini, que era meu chefe na época, para eu fazer vespertino. Aí, uma vez por semana, eu saía às 4h30 por aí, e aí eu ia para a faculdade, fazia no vespertino, depois ia para o Carmo, que era a escola que eu fazia o curso de corretora, né? E aí eu fiz assim. Aí depois, então, me formei nos 2 ali, e todo o intervalo de faculdade, tipo assim, tinha 3 meses de férias de faculdade, tinha 1 mês de férias de faculdade no inverno, eu fazia cursos extras. Aí eu fazia curso de secretária, curso de línguas, curso de atendimento, curso de vendas, né? Então, por isso que eu tenho mais de 150 cursos só na área de vendas e negociação. Inclusive na FGV, com professores internacionais, né? Eu tenho muitos cursos nessa área porque eu fazia assim. E eu tenho muitos cursos de comportamento humano, de escolha, porque isso já vinha das minhas escolhas de querer saber o comportamento humano quando eu vendia de negócios, né? Para negócios, de personalidade humana. Então já vinha de lá esse meu conhecimento, coaching, né? Já fazia todos esses cursos lá naquela época. Porque isso iam fazer com que eu vendesse mais, com que eu fosse uma melhor negociadora, enfim. E é isso que eu fazia. E eu sempre cumpri todas as minhas metas. Aí 1 ano eu comecei aí eu já estava mais
dinheiruda, né? Eu fazia como para saber quanto eu ganhava? Eu somava todas as comissões do ano inteiro e dividia por 12, aí eu sabia quanto que eu ganhava por mês. Aí eu arrisquei de comprar, aí eu comprei um carro, comprei à vista, um carro, comprei, na verdade era 22 mil na época, eu paguei 18 à vista e eu tinha os outros 4 no banco, mas eu não quis dar, eu quis fazer em 4 vezes, aqueles 4 que faltava, porque eu queria ter dinheiro no banco, eu não queria ficar sem dinheiro. E eu era corretora, eu precisava ter dinheiro no banco, né? E eu já tinha outras comissões para receber, então já sabia que eu ia receber para pagar o carro, né? Eu não fiz assim, E aí eu comprei esse carro, 6 meses depois eu comprei um apartamento, aí eu já tinha 40 mil para dar de entrada, mais as despesas do apartamento, então eu tinha 50 mil já para dar de entrada, isso tudo fazendo faculdade, pagando faculdade, tá? E vivendo minha vida, né? E aí eu comprei esse apartamento, foi um negócio de um cliente que eu tinha vendido esse apartamento para ele, mas era um kitnet todo mobiliado com terraço, gente. Era uma cobertura que tinha sacada e terraço, né? Então ele tinha um terraço enorme e eu achava aquilo muito legal. E aí eu comprei apartamento, tinha garagem, o condomínio era bom, era próximo aqui da minha mãe, né? Era em Bela Vista. Eu até vejo o prédio aqui. Vendi um apartamento pro meu irmão no prédio do lado. Dá pra ver daqui. E aí... Aqui dá pra ver quase toda a cidade também, né? Mas enfim. Comprei esse apartamento. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque Porque essa semana eu senti isso de novo. Tá? Eu senti isso de trocar de carro. E eu podia ir em qualquer concessionária ou até poder ver um carro usado e daqui a pouco até troque por um outro usado, não sei. Mas eu fui na concessionária do carro que eu gostaria de ter, né? Eu tenho dois desejos, assim, de carro. Que nenhum dos dois é carro, eu gosto de caminhonete, né? E aí eu fui lá e digo, já que é pra eu ir, eu tenho pouco tempo, que eu tenho dermatologista depois, eu vou lá olhar como é que é esse carro. Aí eu fui lá olhar. Gente, eu juro pra vocês que quando eu tava saindo da concessionária, não deu tempo de eu fazer test drive, porque eu tava atrasada. E depois ainda tive uma reunião na imobiliária. Então não deu nem pra ir na dermatologista. Quando eu tava saindo da concessionária, gente, peguei assim, dei tchau lá pra vendedora, que eles chamam de consultora. Quando eu dei tchau, eu me vi entrando na minha caminhonete. Olha que coisa. E vocês vão ver que até o final do ano eu vou estar com ela. Porque pra mim eu não tinha interesses assim, coisas do mundo. O carro que me leva, que me busca, que me traz, tá ótimo, né? Eu não tinha interesse, assim, em ter tal carro ou tal coisa. Só que agora eu tô mais aventureira com as minhas filhas, eu tô mais passeando. Eu despertei mais a Artemis, que era um arquétipo que estava muito subjugado dentro de mim. Eu não tinha nada de aventureira, não tinha nada de interesses pessoais, né? E como me foi pedido para aterrar, porque eu tava subindo demais, me foi pedido para aterrar, para dar aquela equilibrada, então eu trouxe a Artemis, né? E a Artemis é essa moça aventureira que vai em cachoeira, vocês veem que eu vou em cachoeira, vou pro sítio, vou pra fazenda, né? Então eu tô trazendo a Artemis mais pra minha vida. E isso faz com que eu passeie mais, eu viaje mais, né? E eu preciso de um carro maior. Então eu só tô compartilhando isso com vocês porque a gente tem que entender que Deus quer se realizar através de você, através de todos os desejos que são reais dentro de você. Não um desejo para mostrar para os outros que você tem um carro bom, uma boa condição financeira, ou que você mora bem. Mas se você... Eu vi um vídeo esses dias do professor Hélio Couto dizendo assim, quando você vai numa concessionária comprar um carro e você sabe que é Deus que está comprando aquele carro, que carro você compra? Então, eu fui olhar um carro digno de Deus. Um carro digno de Deus, entendeu? Mas tem que estar nessa vibração,
entende? Porque se fosse a Ana lá de 2 anos atrás, eu já andava assim, eu sempre andei com carro bom, tá? Eu sempre tive carro bom. Agora que eu tenho um bem simplesinho, mas com ar-condicionado, todo completinho, coisa mais linda. O carro do leão, que minhas filhas dizem, né? Bem bonitinho, bem cuidado, bem amoroso, bem incrível. Meu carro é maravilhoso. Eu digo que eu amo ele, minhas filhas dizem, tu ama a gente, tu não ama o carro. Eu digo, eu amo vocês, mas eu também gosto do carro. Sou muito grata por ele, né? E tu vê, agora chegou a hora de a gente dar um passo a mais, né? Mas por que eu tô falando tudo isso pra você? Porque você é Deus na Terra e Ele quer se experimentar através de você em muitas coisas. E durante o processo de iluminação a gente se desfaz tanto que, obviamente, a gente não sabe mais quem a gente é, o que a gente gosta, o que a gente quer. E a gente não dá mais valor ao material. Não como antes, que era o único objetivo de a gente ter sucesso, era bens materiais. Né? Fama, sucesso, dinheiro, seja no teu ramo, no que for. Né? E com o desfazer do ego, essas coisas vão perdendo totalmente a importância. Mas vocês veem os iluminados como Osho, como... tem outro que eu sigo, como é que é o nome dele? Osho andava de carrão importado e tal, esportivo. Tem um outro também que eu vi agora, ele, Sadhguru também, né? Tu vê que às vezes eles usam aquelas roupas meio assim, umas batas, porque eles querem ficar confortáveis, né? Eles não estão a fim de usar um jeans, eu não sei o que, uma coisa comum, eles querem ficar confortáveis. Deixam aquela barba crescer, porque eles se sentem mais à vontade, mais naturais, né? Então é isso. Mas eles andam de carrão, caminhonetão e tal, eles moram em mansões, né? Ou, sei lá, no meio do mato, uma fazenda. Porque é aquilo que teu espírito te chama para ser. Deus é próspero, Deus é abundância, né? Eu falei para vocês do que aconteceu aquele dia lá na ayahuasca, que Deus me mostrou que eu sou filha dele, a filha do pai rico, a filha do pai bilionário, entende? A Patricinha. E ele me dá tudo que eu quero. Qualquer coisa que eu quiser. E ele diz, a Patricinha não é fútil. Não é porque eu dou tudo que a minha filha quer, que ela quer só ir no shopping fazer compras. Claro que se ela quer, ela pode, mas ela não quer isso. Né? A minha filha não é fútil. A Patricinha não é fútil. Ela quer salvar o mundo. E ela tem todo o meu dinheiro, todo o meu poder, todo o meu conhecimento, ela tem. Eu coloquei umas frases aqui que eles me falaram logo que abriu os registros acásticos semana passada. Eles me falaram assim: sentir a presença viva do Pai, a presença divina. Esse é o poder que está contigo. Então eu tenho o poder de sentir a presença viva de Deus. E é isso que eu compartilho com vocês. Tá? Receber o poder dos céus para emanar na terra. Esse é o meu objetivo agora, até o próximo encontro, né? Receber o poder dos céus para emanar na terra, mas tem que ser emanado na terra. Não adianta só eu receber o poder dos céus e ter esse poder e fazer os trabalhos espirituais. Eles querem que eu emane na terra, que eu realize no dia a dia na terra. E para isso eu tenho que ser um exemplo, tenho que ser uma influencer de Deus, eu tenho que ser a Virgínia de Deus, entendeu? Eu tenho que ser aquela que todo mundo deseja ser como ela, para que você venha. Para que você entenda que iluminação espiritual é uma coisa boa e você não perde nada, só ganha. Que você deixa para trás, nunca você quis, nunca foi bom, nunca te fez feliz. Que você deixa para trás são coisas sem sentido, sem porquê, sem existência, né?
Você é o Filho de Deus. Vamos lá, então, para a lição 169. De Um Curso em Milagres. Pela graça eu vivo, pela graça eu sou liberado. A graça é o aspecto do amor de Deus que mais se assemelha ao estado que prevalece na unidade da verdade. Deixa eu só lembrar agora me veio uma coisa que eu preciso falar para vocês. Tem um moço da internet que ele tem o conhecimento do oculto espiritual, né? E ele estava falando ontem que ele vai começar a trabalhar de forma mais superficial na internet, porque ele está sendo muito criticado. Aí eu já disse, não faça isso, porque tu vai perder as pessoas que te seguem se tu fizer isso. E aí ele falou um negócio que é verdade. Como a gente recebe informações, por exemplo, de seres superiores. Lembra que eu digo para vocês que as coisas vêm para mim como um pacotinho de informação? Às vezes eu vejo uma imagem, mas vem como um pacotinho de presente. Foi exatamente isso que ele descreveu ontem, só que ele não descreveu que vem como um pacotinho de presente. Ele descreveu que os seres estelares de alta vibração se comunicam com a gente através de, bem assim, em outras palavras, um pacotinho de informação que vem pronto e aí vem com tudo. Entendeu? E aí eu digo, meu Deus, então eu me comunico muito com seres estelares. Né? Eles já me disseram há anos atrás nos registros akáshicos, os mestres, que era para eu me abrir para receber muito mais do que eu poderia imaginar. Né? E eu recebo essas comunicações direto, porque direto eu recebo esses pacotinhos de informações. Não falei da apometria que veio assim, como um pacotinho? Uma vez eu vi uma pessoa e vi do lado dele um espírito, aí veio assim, ele é um homem bom. Aí veio aquele pacotinho de informação. Aí, por exemplo, tudo para mim vem assim, né? Eu até vejo uma imagem, mas vem às vezes, né? Mas vem um pacote de informação. Quando abriu a primeira vez essa tela mental que eu tava passeando com as meninas, elas tinham 6 meses na pracinha, e abriu aquela imagem que eu falo de Jesus, que Jesus me chamou e eu me aproximei dele, junto com aquilo vem a informação do que é aquilo. Eu vejo e eu sei do que eles estão conversando sobre a iluminação planetária, entendeu? E é legal ver alguém que recebeu essas informações de que é assim mesmo. Então, o que eu falo para vocês, eu falo pela minha experiência e na minha ingenuidade de como é que é, mas eu falo a experiência para vocês de como é que funciona. E aí ele vem dizer como é que é a teoria. E eu acho isso bem legal. Mas vocês veem que eu nunca estudei sobre isso. Eu só falo para vocês como é que acontece, porque é como acontece comigo. Não? Então vocês podem ver que eu sou a prova viva de que um curso em milagres, um curso de amor é assim mesmo. De que é assim mesmo. Eu vivo isso. A minha vida é isso. E a tua também é. Não é porque eu sou especial. É porque eu desfiz do que eu não sou. E estou vivendo o que eu sou. Da mesma forma, você vai desfazer do que você não é para viver o que você é. E lembra que eu disse que a gente recebe informações, que a gente recebe tudo meio pronto, que vem tudo pronto? Então, a única coisa que você tem que fazer não é ficar preocupado com a sua missão, com o seu casamento, com isso, com aquilo. Vai vir tudo pronto para você. Então, só esteja pronto para receber. Para isso, você não pode pensar que você é só um ser humano abandonado por Deus. Você tem que saber que você é o Cristo, filho dele, a patricinha de Deus, entendeu? Você é a patricinha de Deus, você é o Mauricinho de Deus. Você é o filho amado, que tudo tem, todo o poder de Deus. Olha aqui, ó, receber o poder dos céus para emanar na terra. Sentir a presença viva do Pai, é o que eu falei para vocês, que eu sinto, e que na Ayahuasca eu senti o tempo todo, a presença viva de Deus, como um Pai mesmo. Né? Esse é o poder que está comigo. E é isso que eu posso compartilhar com vocês, porque o que eu tenho eu posso dar, o que eu sei eu posso compartilhar, o que eu sinto e é amor,
pode ser compartilhado, porque só o amor pode ser compartilhado. Eu sinto muito amor e eu posso compartilhar, entendeu? A graça é o aspecto do amor que mais se assemelha ao estado que prevalece na unidade da verdade. Então, é o estado de graça, que é o que eu vivo hoje, estado de graça. As coisas para mim se resolvem pela graça. É a aspiração mais elevada do mundo, pois nos conduz para além do mundo inteiramente. Ela está depois do aprendizado, por isso que eu digo que terminou o tempo do aprendizado, né? As pessoas leem um curso em milagres e dizem, como assim terminou o tempo do aprendizado? O aprendizado é eterno. Gente, vocês nem entendem o que está escrito. Vocês nem entendem o que está escrito. Me desculpa os xingão nos estudantes e professores de um curso em milagres, mas pelo amor de Deus, vocês não entendem o que está escrito. E vocês só não entendem o que está escrito porque vocês não experimentam. Olha aqui. A graça está depois do aprendizado. Então, existe um fim do tempo do aprendizado, não existe? E aí você começa a receber pela graça? Cara, é a Ana Long louca que está dizendo? Não. Está escrito aqui. Eu vivo isso. Eu digo porque eu vivo. Mas está escrito aqui, tá descrito como é que é o processo. E não é só aqui, no curso de amor, na Bíblia, em vários livros. O problema é que tu não entende o que está escrito porque tu não experimenta. E tu só não experimenta porque tu quer ser o pobre pequeno pecador. E não aceita que tu é o Cristo. E não aceitando, tu não tem fé de que é assim e tu não plasma, tu não manifesta, tu não experimenta. No entanto, e ser o Cristo é o quê? Deixa eu deixar bem explicado que não é ser Jesus Cristo encarnado ou Deus que desceu da nuvem, porque já me disseram essa. Ser o Cristo, ser o Filho de Deus é o quê? É ser um humano elevado da forma, consciente da sua filiação divina, acessando a consciência divina universal, que é a consciência do Pai e do Filho, que são o mesmo, tá? Ser o Cristo é você na forma com a consciência divina universal manifestada. Então sempre a tua centelha divina é que vai fazer escolhas no mundo, de com quem se relacionar, do que fazer, do que vestir, para onde ir. É aquilo lá que o professor Hélio Couto disse, você vai escolher, tá na faculdade, você vai escolher entre ir para a aula ou ir beber no bar. Quem escolhe beber no bar? O ego. Quem escolhe ir para a aula? A centelha divina, o Cristo em ti, tá? É muito mais simples do que você pode imaginar. Manifestar o Cristo é muito mais simples do que você pode imaginar. É fazer o que tem que ser feito, mas não por obrigação, por amor e porque aquilo te traz plenitude e felicidade. Entende? É perdoar porque tu já tá perdoado, tu já é o teu irmão, tu já sabe que é tu que fez aquilo para ti mesmo. E tá tudo bem, tu te perdoa. E no fundo tu sabe que tudo isso aqui é uma ilusão mesmo, mas eu não quero chegar nesse patamar porque tu ainda não chegou nem na primeira série, tu tá ainda lá no ensino infantil, tu não chegou nem no primeiro ano ainda. Então, vamos devagar. Eu tô no segundo ano, vamos dizer assim, te dando aula no prezinho. Mas eu também não cheguei lá na Universidade de Deus. Apesar de que ele já compartilha comigo o sentido, então imagina quando eu chegar lá. Imagina quando eu chegar lá. Mas eu já sirvo por trabalho, né? Já vem seres estelares falar comigo, me dar os pacotinhos de informação. Já vem Deus compartilhar o sentido dele comigo. Já vem a divindade me mostrar o que é iluminação. E talvez naquele momento eu tenha me iluminado. Gente, e eu vou dizer uma coisa pra vocês. É tudo tão sutil, que e você tem que estar bem atento para ver o que você realmente experimenta. E se aquilo muda a sua vida ou não. Se mudou a sua vida, você realmente experimentou e viveu. Se não mudou a sua vida, foi só uma experiência mística. Eu quero que mude a sua vida. E para mudar a tua vida, tu precisa mudar a tua forma de pensar primeiro. Porque a tua forma de pensar vai mudar a tua forma de sentir. E isso vai fazer plasmar diferente na tua vida. Então, quando alguém me diz que é um iluminado e tem uma vida desgraçada, eu digo, não é.
E não adianta teimar comigo, porque tu não tem como. Não tem como. Ah, se é no começo do processo, por exemplo, eu tava toda endividada. Aí no começo do processo. Mas, gente, é instantâneo o que tu experimenta. Eu ainda tava toda endividada, mas o meu telefone parou as pessoas de me cobrar. E os que vinham conversar comigo vinham com graça. Os agiotas vinham com amor falar comigo. Eu falava com eles com amor. E nunca mais me doeu uma ligação deles, uma mensagem deles, nada. Então, não venha me dizer que você está iluminado e que você ainda tem problemas dentro de ti. Porque depois foram sendo pagas, claro, essas dívidas, né? Hoje eu não devo mais nada para nenhum agiota. Mas no começo, o que aconteceu no começo? Eu ainda devia, mas eu já não sentia mais nada e eles me tratavam com muito amor, com muito respeito, e eu com eles, e a gente ria e brincava numa mensagem ou numa ligação. Então, resolveu o meu problema, entende? Ah, mas não estava apagadinho, mas estava resolvido. Eu não tinha sofrimento com aquilo e nem eles sofriam porque eu estava devendo para eles. Entende? Isso resolveu. É sobre isso que eu tô falando. Se não resolveu é porque não tá iluminado. Ah, mas então eu vou ficar pior do que eu tava. Deixa de ser uma criança infantil. Nem minhas filhas são assim. Elas têm 6 anos, nem elas são assim. Se eu digo pra elas, ó, dá essa boneca ou não dá essa boneca, elas entendem. E dá, porque eu podia comprar as bonecas que elas querem, mas eu acho desnecessário tanto, acho que não dão valor. E tudo bem que nem tem que ficar dando valor para as coisas do mundo, mas eu acho desnecessário dar tudo que eles querem. Sabe? Eu acho que o mais importante é elas serem felizes com o que elas são. E as coisas elas podem ter, mas elas têm que ser felizes com o que elas são. Sabe, se você perguntar pra minha filha um dia aconteceu da minha filha dizer assim, um dia. Uma delas disse, mãe, eu tô com medo, não sei do que, não sei o que. Eu digo, filha, vem cá, senta aqui. Do que tu tá com medo? Ela pensou. Ela disse, de nada, mãe. Eu digo, então, filha, não tem motivo nenhum pra você ter medo de nada. Ok? Ok. Minha filha não tem medo de nada, gente. Imagina você crescer não tendo medo de nada. Elas respeitam, elas sabem o que é respeito. Mas elas não têm medo de nada. Elas exigem o respeito para elas. Se precisa, elas dão uma mordida no colega, né? Porque elas ainda estão administrando essa situação do respeito. Mas, e elas respeitam o colega. Elas não pegam o brinquedo do colega se o colega não deixa elas pegarem, entendeu? E elas não deixam ele pegar se ela não quer emprestar. Isso é respeito, entende? Mãe, eu tentei falar com ele, mas ele não sabe o que é respeito. Eu achei tão engraçado o jeito dela. A Gabi diz que adora ver elas aqui, me adora ver mamãe. Né? Era um sonho que a gente tinha de ser mãe, né, Gabi? Tu vai realizar ano que vem. Se tu deixar a Artemis de lado, tu já tem que deixar um pouco a Artemis de lado, né? E encarnar um pouco a Deméter. Vamos lá. Eu não vou ler tudo, eu vou ler as partes que estão aqui sublinhadas, mas vai dar para você entender bem. A graça é... O que é a graça? A graça é a aceitação do amor de Deus dentro de um mundo de aparente ódio e medo. Quem vive pela graça, que nem diz Joel Goldsmith, não aceita o amor de Deus. Vive a partir do amor de Deus num mundo que aparentemente, porque não é real, vive do ódio e do medo. Isso é a graça, isso é viver pela graça. Entende? Ah, mas tu é uma alienada. Será que sou eu alienada, gente? Eu provei pra vocês no primeiro encontro como o universo funciona.
Você experimenta no seu laboratório diariamente que o universo funciona só no amor. Que quando você age no amor, pensa no amor, sente no amor, você recebe instantaneamente hormônios do bem-estar. Porque isso é uma programação divina. Tu é programado, como um computador é programado, você é programado. Você foi programado por Deus, pelos enviados dele, que no fim tudo são ele. Você foi programado para ser o que você é, amor. Aí você tem livre-arbítrio, escolhe ir pela dor, pelo sofrimento, aí o quê? Mais dor e sofrimento, e você experimenta, porque você tem o poder de Deus de plasmar. Criatura. Ainda bem que ele não te deu o poder de cocriar, né? Que é só no Cristo que tu consegue cocriar. Eu agradeço tanto de não ter tido o poder de cocriação quando eu queria. Porque eu ia ter me quebrado de um jeito. Sendo rica, milionária, eu ia ser quebrada de um jeito que você não tem noção. Entendeu? É bem isso. A graça não é aprendida. O passo final tem que ir além de todo aprendizado. Quando eu digo que existe o fim do aprendizado, né? As pessoas, mas não tem que aprender para sempre. Eu digo que existe o fim do aprendizado porque existe o fim do aprendizado. Se eu terminei o fim do aprendizado. Ana, mas tu não tá fazendo curso. Tua mente vai chegar lá um dia. Vai chegar lá, tá? Você vai chegar no fim do aprendizado, você vai parar de aprender através de contraste, dor e sofrimento, certo e errado, bom e mal, escassez e prosperidade. Terminou o tempo do aprendizado e você começa a receber da graça. Você recebe da graça também dos encarnados, tá? Não é só dos desencarnados, tá? Tudo é Deus. Todo conhecimento vem dele. E vem pronto. Vamos lá. Mas nos preparamos para a graça que a mente aberta pode ouvir contra a voz de Deus. Veio a estar ciente de que há coisas que não sabe e assim está pronta para aceitar um estado completamente diferente do tipo de experiência com a qual está familiarizada. Talvez pareça, tem coisa que eu não consigo explicar com palavras, né? Mas você recebe pela graça também, que eu sei que você fez os 40 dias, entrou em meditação, aquilo que você recebeu lá na meditação é receber pela graça. Talvez pareça que contradizemos a nossa declaração de que revelação do Pai e do Filho com um só já foi estabelecida, mas também dissemos que a mente determina quando será esse momento e já determinou. Insistimos, porém, que dês testemunho do Verbo de Deus para apressar a experiência da verdade e acelerar o seu advento a todas as mentes que reconhecem os efeitos da verdade em ti. Olha só. Aqui ele está falando que já foi feito, tá? Tua mente já foi determinado pela mente divina, que é a tua, que é todas, que não é a mesma que eu tô falando do ego, no mesmo nível de experiência. Insistimos, porém, que des testemunhos do Verbo de Deus. O que é dar testemunho ao Verbo de Deus? É expressar na forma o que tu recebe pela graça, ok? Eu expresso o Cristo que eu sou, o que eu recebi da graça. Então, eu sei que eu tenho o poder de tocar no cardíaco de qualquer filho do meu pai, eu tenho autorização para isso. E esse toque no cardíaco abre o filho para o amor do pai, instantaneamente. Acesso instantâneo, tá? Eu peço autorização para o filho para fazer esse toque. Por quê? Porque tu vai abrir para o amor do pai. E eu vou dizer uma coisa para vocês que vocês podem achar que não é verdade, mas é. Nem todo mundo quer. Nem todo mundo tá pronto para experimentar. Porque é punk. Tá?
mas faz isso, é instantâneo, abre, tá bom? Eu posso tocar em ti de muitas formas, mas se eu tocar intencionando a abertura desse cardíaco pro amor do Pai, é instantâneo. Quem não conseguir perdoar, consegue perdoar. Quem não sabe amar, passa a amar. Quem não tem autoestima, passa a ter. Tu começa a acessar a consciência divina universal. É um troço muito punk. Por isso que eu faço com muita responsabilidade, tá? Eu não faço em qualquer um e eu não faço em quem não tá preparado. Se eu consigo fazer isso nos 7 corpos de forma inconsciente na pessoa para ir acessando aos poucos também. Mas se eu fizer um negócio assim, tu quer experimentar Deus agora? Cara, só te prepara. Entendeu? É mudança geral. É faca na caveira, agora eu ia dizer, né? Uma terminologia de Exu. Faca na caveira. O negócio é punk. Um toque na pineal, então. Tem que estar preparado para isso, tá? E eu preciso ir te acompanhando, porque eu preciso cuidar que tu não enlouqueça, né? Porque eu apresso um processo fazendo isso, eu apresso um processo, por isso que eu tenho muita responsabilidade, né? Ontem eu recebi um outro e-mail do professor Hélio Couto, eu pedi para ele fazer um videozinho do meu livro, aí ele disse que ele não pode fazer, porque tem muitos que pedem para ele, né? E ele não pode fazer. Ele não pode fazer isso. Mas que o meu livro... Ai, gente, eu vou postar depois a resposta dele. Eu não sei nem se ele me deixa. Mas ele disse que o meu livro... da outra vez ele tinha dito que o livro era bom, né? E dessa vez ele disse que o livro... ele vai chegar em quem tem que chegar, que não é para me preocupar. Que o livro, ele é luz por ele mesmo, né? Ele não precisa do Hélio Couto para o meu livro chegar aonde ele vai precisar chegar. Foi isso que ele falou. Que não é para me preocupar. Olha que querido. Né? A unicidade é simplesmente a ideia de que Deus é. E no que ele é, ele abrange todas as coisas. Não há mente que contenha algo que não seja ele. Gente, anotem isso. Não há mente que contenha algo que não seja Deus. Por isso que eu vou lá nas ayahuasca, eu fico vendo os filhos dele jogando tudo pra fora, e limpando, e fazendo isso aqui. E eu vejo a vida das pessoas assim, e eu digo, meu Deus do céu, se eles soubessem a verdade, a pureza, a santidade que eles são, se eles soubessem o que eles são, eles manifestariam, sabe? Dizemos Deus é, e então deixamos de falar, pois nesse conhecimento as palavras são sem significado. Não há lábios para pronunciá-las e nenhuma parte da mente é distinta o suficiente para sentir que agora está ciente de algo que não seja ela mesma. Ele se uniu à sua fonte, e como a própria fonte meramente é. Não podemos falar, escrever ou mesmo pensar sobre isso de modo algum. Vem a cada mente quando o reconhecimento total de que a sua vontade é a vontade de Deus e a vontade é a vontade de Deus tiver sido completamente dado, completamente recebido. Isso devolve a mente ao presente infinito, em que nem o passado e nem o futuro podem ser concebidos. Está além da salvação, depois de todo o pensamento de tempo, de perdão e da santa face de Cristo. O Filho de Deus meramente desapareceu em seu Pai, assim como seu Pai nele. O mundo absolutamente nunca foi. A eternidade permanece em um estado constante. Isso está além da experiência que tentamos apressar. Entretanto, o perdão ensinado e aprendido
traz consigo as experiências que dão testemunho de que está próximo ao momento em que a própria mente determinou abandonar tudo, menos isso. Nós não o apressamos, pois o que então vais oferecer estava oculto daquele que ensina o significado do perdão. Todo aprendizado já estava em sua mente, com letra maiúscula, na mente divina, né? Realizado e completo. Ele reconheceu tudo que o tempo contém e deu a todas as mentes para que cada uma pudesse determinar de um ponto em que o tempo estava acabado, quando estaria liberada para a revelação e a eternidade. Oi, amor. Oi, minha linda. Bom dia, querida. Coisa linda. Já repetimos várias vezes antes que apenas fazes uma jornada que já terminou. Gente, a jornada de iluminação espiritual é a jornada de volta para casa de onde tu nunca saiu. Por isso que eu afirmo, atesto e assino embaixo que fez o protocolo de cristificação dos 150 dias do meu livro e você desperta sim e acessa a consciência crística sim. Por quê? Porque você já é o Cristo. Entende que essa é uma jornada que já terminou, que tu já é. É uma volta para casa de onde tu nunca saiu. Sacou? Entendeu? Qualquer que seja o momento que a mente... pois a unidade tem que estar aqui. Pois a unicidade tem que estar aqui. Qualquer que seja o momento, a mamãe já vai, tá? Que a mente tem estabelecido para a revelação, ele é inteiramente relevante para o que tem que ser um estado constante, para sempre como sempre foi, permanecendo para sempre como é agora. Nós apenas aceitamos o papel há muito tempo designado e reconhecido plenamente como já tendo sido realizado com perfeição por aquele que escreveu o roteiro da salvação em nome do seu Criador, em nome do Filho do seu Criador. Tililim, é o que eu sempre digo. Não há mais necessidades de esclarecer o que ninguém no mundo pode compreender. Quando vem a revelação da tua unicidade, ela será conhecida e inteiramente compreendida. Agora temos um trabalho a fazer, pois aqueles que estão no tempo podem falar das coisas que estão além e escutar as palavras que explicam que aquilo que está por vir já passou. Mas o que podem significar as palavras para aqueles que ainda contam as horas, que amanhecem e trabalham e vão dormir de acordo com elas? Basta então que tenhas trabalho a fazer para desempenhar a tua parte. O fim terá que permanecer obscuro para ti, até que seja feita a tua parte. Isso não importa, pois a tua parte ainda é aquilo de que depende todo o resto. Ao aceitares o papel que te foi designado, a salvação vem a estar um pouco mais perto de cada coração incerto que ainda não bate sintonizado com o de Deus. Tu entende que a tua salvação, que a tua consciência, a tua unificação é a unificação de todos? Porque somos todos o mesmo. Lembra que eu digo para vocês? O perdão é o tema central que corre por toda a salvação, mantendo todas as suas partes em relacionamentos significativos, tendo o curso que ela segue direcionado ao seu resultado seguro. Em um curso de amor, Jesus fala especificamente sobre esse relacionamento significativo, tá? Que é, ele diz que Deus é todo poderoso porque ele está em relacionamento com tudo e todos o tempo todo. Que se nós entrássemos em relacionamento com tudo e todos o tempo todo, nós liberaríamos automaticamente o poder de Deus. O mundo ainda não entende isso.
Mesmo quem tá no caminho da iluminação diz que cada um tem o seu processo, cada um tem o seu tempo. Cara, quando alguém me diz isso, eu dou risada. Porque não entendeu nada. Sabe? Cada um tem o seu processo, tem o seu tempo no ego. Em Deus, todos somos o mesmo ser. Eu não tô falando de baixo para cima, eu tô falando de cima para baixo. Eu tô falando da consciência divina universal para a Terra. Esse é o meu trabalho, ó, sentir a presença viva do Pai, a presença divina. Esse é o poder que está comigo. Esse é o meu trabalho. É isso que eu vim fazer, receber o poder dos céus para emanar na Terra. Eu não vou nunca concordar quando alguém me disser que cada um tem o seu momento, o seu processo. Não tem como. Tu quer uma cobertinha, Nene? Deixa eu mudar uma cobertinha na minha filha, gente. Eu já vou finalizar, tá bom? Já venho. Eu tô com frio. Olha, belezura. Vamos cobrir essa criancinha. Tá com frio ali, ó. Tá pelada, meu Deus do céu. Que é inverno aqui. Tu espera um minutinho, a mamãe já vai te atender, tá? Coisa linda. Já tô terminando aqui a live. Coisa linda da minha vida, coisa mais gostosa. Gente, as minhas filhas vão me fazer ficar rica. A gente acha que filho só dá despesa. Ontem minha filha veio com uma ideia assim, ó, mãe, vamos comprar um sítio, então, e vamos fazer as festas das crianças lá. Vamos fazer eventos lá no sítio, entendeu? Olha só. Aí ela diz que ela faz tudo, que eu não preciso fazer nada, que vai ser dela e ela que vai trabalhar, entendeu? Ou seja, só vou ser a mãe de filha rica, entendeu? Com 6 anos, a ideia da criança, tá? Só chupa essa manga. Disse. Elas têm algo que a gente não vê, né? A grandeza dos nossos filhos. Porque a gente não deixa eles se expressarem em criatividade, em amor, né? A minha irmã sempre diz, meu Deus do céu, Ana, eu fico observando as tuas filhas brincarem, como elas são criativas, meu Deus, como elas são criativas. Porque eu sempre deixei e incentivei elas a se expressarem, sabe? Eu nunca bloqueei as brincadeiras. É claro que me dá trabalho, gente. Ontem a Antonella estava com aquela mão cheia de tinta, de uniforme ainda, sabe? E às vezes eu tenho que dizer, ó, deixa a tinta pro final de semana. Não vai dar, com frio dentro de casa não dá, né? Mas eu deixo elas se expressarem, eu gosto de ver elas fazendo os melequê das bonequinhas, porque elas vão se expressando, entende? E vão tendo brincadeiras cada vez mais criativas. Vocês não têm noção do que é as brincadeiras delas, né? Os filhos de vocês devem ser assim também, deixem eles se expressarem. E deixa bagunçar tudo. Aí no fim do dia tu leva na sogra ou na avó e limpa a casa, deu? Entendeu? Ser grato por retornar. Assim como ficaste contente em ir por um instante e aceitar as dádivas que a graça te proveu. Tu as carregas de volta para ti mesmo, e a revelação não está muito atrás. A sua vinda está assegurada. Olha só. Então, tu recebe a graça, tu retornou e vai vir a revelação. Ó. E a revelação não está muito atrás, a sua vinda está assegurada. Pedimos a graça e a experiência que vem da graça, entende? Então, você entra em meditação, pede a graça e a experiência que vem da graça. Damos as boas-vindas à liberação que ela oferece a todos. Não pedimos o que não pode ser pedido, que é a separação, né? Não olhamos para o que está além do que a graça pode dar, pois isso podemos dar na graça que nos foi dada. A meta do nosso aprendizado de hoje não excede essa oração. No entanto, no mundo, o que poderia ser mais do que aquilo que pedimos neste dia àquele que dá a graça que pedimos como lhe foi dada? Peça pela graça, e anota aí, pela graça eu vivo, pela graça sou liberado,
Pela graça eu dou e pela graça vou liberar. Você entende que todos os pedidos são para nós e nossos irmãos? Eu acho muito legal um curso em milagres e eu acho tão estranho quando as pessoas dizem que é cada um seu processo, quando Jesus fala claramente no curso em milagres que ninguém entra sozinho no reino dos céus, só entra de 2 em 2. E isso é uma forma de falar, tá? Porque tu só entra se tu sabe que tu é tudo e todos, que tu é o teu irmão. Senão tu não entra, tu não acessa. Entendeu? Se tu acha que tu é o filho preferido ou preterido, tu não entra. Tu tem que saber que tu é o teu irmão. E todos os teus irmãos, não só aqueles que tu gosta. Não só aqueles com que tu tem afinidade. Não só aqueles que tu aprova o comportamento ou a forma de ser. Mas aqueles que te fizeram mal. Aqueles que te prejudicaram, aqueles que fazem mal para a humanidade. Esse também é teu irmão. E tu entrando no céu, ele entra junto. Porque é a mesma consciência. E cedo ou tarde ele recebe, porque ele também tem um ajustador do pensamento, porque ele também tem centelha divina, entendeu? Criatura. O Filho Santo de Deus. Ou coisa linda da minha vida. Vambora, né? Eu tô louca pra sentar e dar umas risadas com você. Porque é só isso que a gente vai fazer. Tu viu aqui, quando ele diz que não tem comunicação? Não falei isso pra vocês, que é assim? Tô dizendo que é assim. Tô louca pra ter alguém que eu sente e só dê risada com a pessoa. Num parque, tomando chimarrão, comendo uma pipoca. Entendeu? Nossa, como eu quero. Como eu quero um dia estar em meditação e ter todos vocês. Eu tenho todos vocês na minha meditação quando eu entro em meditação, sabia? Só que eu tenho vocês no corpo de Cristo, em formato de centelha. Mas eu queria ter vocês na forma também. Aqui. E eu sei que eu vou conseguir isso. Porque eu vim para isso. E como tudo já é passado, é um infinito constante, e já me foi mostrado que tudo é passado, né? Quando eu fiquei preocupada se eu ia conseguir cumprir minha missão, não me foi mostrado que tudo já é passado, que eu já fiz. Então eu só podia saber se eu queria saber ou não. Claro que eu quero saber, uai, agora eu tô mineiro. Claro que eu quero saber, né? Então é isso, meus amores. Agora sim, eu acho que amanhã vai vir essa lição aqui, porque a página ficou e não quis mais virar, ó. Ficou. Então, acho que amanhã vai ser essa aqui, tá? Vamos ver. Mas ela não tá querendo mais virar. Só cumprimos ordens aqui, tá? Somos os fantochinhos de Deus, que nem eu sempre digo. E, ao mesmo tempo, somos Ele, se experimentando, né? O bonequeiro, que tem um outro nome, ele não deixa de ser o bonequeiro porque ele tá com o fantoche na mão, né? É a mesma coisa. Deus não deixa de se experimentar em nós e de ser nós porque nós somos o fantochinho dele, né? Então é isso, tá? Eu fico fazendo analogias porque eu sei que fica fácil pro teu... A gente tem uma parte de nós que funciona de forma simbólica e não com palavras, né? E essa parte que recebe pela nossa simbologia, ela consegue acessar melhor as parábolas que Jesus falava e as analogias que eu recebo para vocês experimentarem, tá? Então, de uma forma bem natural, você vai experimentando Deus. E Deus vai se experimentando através de você na unicidade. E aí você vai experimentando tudo. Tá, amores? Amo vocês. E lembrem-se, pela graça eu vivo. Quando tu não souber uma resposta de um negócio, alguma coisa está te incomodando, pela graça eu vivo. Alguma coisa te aflige, pela graça eu sou liberado. Eu não preciso fazer nada. A graça me libera, porque eu sou filho de Deus. Pela graça eu dou, pela graça eu vou liberar, tá?
Vai ser fácil perdoar, vai ser fácil mudar, vai ser fácil executar, vai ser fácil tudo. Quando é pela graça. E ela é... Gente, a gente precisa entender que não são palavras um curso de milagres e um curso de amor, são presentes. Então hoje você acabou de receber o presente de saber usar o aplicativo divino, vamos falar assim, que se chama graça. Graça divina. Tá? Então, eu estou te dando um conhecimento que não é meu, que já é teu, mas que tu não lembrava, de que a graça é um presente do teu pai e ela tá aí o tempo todo para te receber. Então, receba da graça, dê da graça, libere-se pela graça e compartilhe pela graça, entende? Porque a graça, ela é real, gente. Ela é real. Mas você só experimenta se você deseja. Lembra o único poder manifestador, plasmador? Minha consciência. Então, se a minha consciência diz, nossa, pela graça eu recebo, pela graça eu sou liberado, pela graça eu dou, assim é. Entendido, amores da minha vida? Vamos brilhar um pouco. E a gente se vê amanhã. Amo vocês, gente. Vocês não têm noção do quanto eu amo vocês. Vocês não têm noção do quanto vocês são tudo pra mim. Porque vocês são meu pai em manifestação. Cada pessoa que eu posso tocar, cada pessoa que eu posso falar, cada pessoa que eu posso conversar é uma oportunidade de trocar com meu pai. Eu sei que vocês são meus irmãos, que eu sou tua irmã, no caso. Mas eu sinto a presença do pai em cada um, sabe? Obrigada por estarem aqui. E amanhã a gente vai falar de coisas difíceis no amor. Você já está preparado para isso, tá bom? Coisa linda. Te vejo amanhã.